D3 Mais TV, a TV de toda a família, iniciando mais um programa Saúde Financeira com Flávia Alves. Sejam muito bem-vindos. Hoje teremos um convidado extremamente especial com uma história fantástica de superação, um empreendedor de sucesso da Founder Fuse IoT. Murilo Silva, não percam. Estaremos indo para o comercial e voltamos já já. Conto com a sua presença. Vem comigo. Somos a Living Choice, uma empresa genuinamente brasileira que tem como missão tornar a vida das pessoas mais fácil. Levamos a tecnologia da automação residencial a você, para que você tenha uma vida mais prática, rápida, fácil, confortável e, claro, inteligente. Tenha o controle da sua casa na palma da mão com o nosso aplicativo ou conecte nossos produtos à Alexa e ao Google Home. Venha para a nova era. Conheça a tecnologia Living Choice. D3 Mais TV, a TV de toda a família. Sou Flávia Alves, educadora financeira, mentora, terapeuta do comportamento financeiro, e hoje estamos aqui no programa Saúde Financeira, onde vamos receber com muito carinho Murilo Silva, um grande empresário que vem contar para a gente um pouco da sua trajetória profissional, como que os investimentos fizeram parte de sua vida, os desafios que ele teve ao longo da carreira e tudo o que ele tem de inovação e tecnologia para trazer e contar para você. Hoje estamos aqui com Murilo Silva. Murilo, seja muito bem-vindo. É um prazer enorme receber você aqui no nosso programa. Muito obrigado, Flávia. De verdade, é uma honra e um privilégio imenso poder estar aqui. Como eu já disse para você, é um privilégio poder contar a nossa história, falar daquilo que a gente ama, daquilo que a gente acredita, para um público tão selecionado assim. Então, eu estou me sentindo muito à vontade, muito feliz e querendo colaborar bastante com vocês. Vai ser uma jornada incrível estar aqui. Maravilha. Gente, vou pedir para o Murilo dizer para nós quem é o Murilo e como começou a sua trajetória. Legal. Bom, Murilo é natural daqui de São Paulo. Eu nasci numa comunidade, tem vários nomes que o pessoal gosta de dar, né? Comunidade, quebrada, periferia, morro, favela, você pode escolher o adjetivo que você quiser. Muito conhecida na zona sul de São Paulo, como Capão Redondo. E ali aos 13, 14 anos, eu fui apresentado para o mundo de tecnologia. Até então, o meu sonho como criança, infelizmente, era ter um revólver com 13 anos de idade. Era uma forma que eu entendia como criança de me proteger, né, naquela situação a qual eu vivia. E eu fui apresentado para um computador, lembra aqueles computadores de tela de fósforo verde? Sim. Eu fui apresentado, você que não tem mais de 40 anos nem sabe o que é isso, né? Ah, mas com certeza, Murilo, tem muita gente do lado de lá da telinha que lembra dessa época. Bateu saudade, aqueles disquetes grandes. E aí ali eu troquei o meu sonho de ter uma arma por um sonho de ter um computador. E foi bem no começo da Revolução Digital, 94, 95, eu adolescente ali com 14, 13 anos, 15 anos de idade, no meio disso tudo, vendo isso tudo acontecer e comecei a aprender o que era a informática com o computador da escola, com o computador de outras pessoas. Eu comecei a estudar eletrônica com 15 anos, técnico em eletrônica, naquela época tinha a escola técnica, né? Eram 4 anos de estudo. Me formei, mas antes de eu me formar, eu não conseguia fazer um estágio porque eu morava muito longe do centro da cidade. Naquela época a gente demorava 3, 4 horas para chegar até o centro da cidade de ônibus. Não tinha os terminais, não tinha linha de metrôs. Eu tô falando isso há 30 anos atrás. Sim. A idade, né, passou. E aí eu comecei a empreender. Quando teve o plano de expansão da Telefônica, quando ela comprou a Telesp, e as pessoas começaram a instalar a internet em casa, que era o antigo Speed. Sim, eu lembro dessa época. Então eu instalava o Speed, era uma coisa de 15, 20 minutos, mas eu levava ali 2, 3 horas, porque era o momento que eu tinha de ter contato com um computador que eu não tinha em casa. E assim eu fui aprendendo até que eu consegui realmente um emprego numa empresa, numa multinacional, e comecei a minha carreira como técnico de telefonia, instalador de telefone, virei programador, virei desenvolvedor de software e fiquei 22 anos atuando na mesma empresa como CLT, fazendo URA. Agora você vai me odiar, porque eu sou aquele desenvolvedor que desenvolve os sistemas bancários
que você liga, digita o número do seu CPF, cai para uma atendente. Sim. Aquele que, quando as pessoas ficam devendo, liga no celular, você fala alô e cai a Cai ligação. a ligação. Gente, olha isso. Achamos a pessoa responsável que por vergonha. aquela ligação que você fica ali tentando falar no banco. E quando você está no auge, para terminar a sua comunicação, o sistema cai. Pois Pensa, olha quem é o responsável. E aí, por conta disso, né, era uma tecnologia muito boa, mas a infraestrutura no Brasil era um desafio muito grande, mesmo com a tecnologia disponível. Eu via que eu não entregava tanto valor para a sociedade e aquilo estava agredindo quem eu queria ser, quem eu nasci para ser. E aí eu fui trabalhar numa consultoria chamada Stefanini e lá eu tive contato com o Marco Stefanini. E ao saber que o Marco Stefanini, que era uma pessoa que transitava entre todos nós e trabalhava junto com a gente, participava de reunião e eu não sabia exatamente quem era ele, quando a partir do momento que eu entendi quem era, eu decidi entender o que era ser empreendedor. E o Marco falava muito de transformação digital, método ágil, isso há 10 anos atrás. E eu fui pesquisar o que era isso e me deparei com IoT, inteligência artificial, e eu vi que a minha área ia acabar. A inteligência artificial ia acabar com o atendimento de call center como a gente conhecia naquela época. E eu decidi me empenhar e desenvolver a minha primeira startup, até provocado pelo Marco também, na época. E sem saber que era impossível, eu juntei o meu conhecimento de eletrônica, o meu conhecimento de desenvolvimento e elaborei o meu primeiro sensor. Era um sistema que monitorava porta aberta e fechada e temperatura de geladeiras de vacinas. Meu projeto correu a Anvisa, deu muito certo, mas eu sem saber direito como lidar com um negócio ainda mais posicionado dentro de um governo, teve a troca do governo, troca das cabeças, autarquias, gerências, meu projeto foi engavetado e eu fali. Quebrei feio, quebrei com uma dívida muito alta, e aí falei, não vou voltar para o mercado, vou correr atrás e vou tentar de outro jeito. Fui convidado por um outro empresário para desenvolver um outro sistema de rastreamento de gado em fazendas. Consegui desenvolver o sistema para ele num espaço curto de tempo. Ele aportou um cheque para o meu projeto, comprou, né, o meu projeto, bem dizer. Com o restante desse dinheiro eu paguei minha dívida e com o que sobrou um pouquinho eu desenvolvi a minha terceira startup, né? Eu queria dar uma pausa, porque você falou uma coisa muito importante. Eu quebrei a minha primeira empresa. Exato. E hoje a gente vê que no Brasil a quantidade de empresas que abrem em pouco espaço de tempo acaba falindo. E é difícil, né, para a pessoa que empreende, você empreende, coloca todo a sua expectativa em cima de uma empresa e de repente tem esse impacto e você tem que fechar. Como que você lidou com esse momento de ver o seu sonho ser engavetado, adquirir dívidas? Nós estamos aqui num programa onde a gente fala de saúde financeira e como empreendedor, a gente sabe o desafio que é empreender e ao mesmo tempo fazer gestão da sua empresa, principalmente na parte financeira. Para você ter que lidar com isso, fechar o seu sonho ali naquele momento, trazer essas dívidas e ainda ter que se reinventar. Foi um processo permeado por diversos fatores. Não foi uma coisa, não foi apenas um pilar. Foram vários pilares. Então eu vou te pedir um minutinho que nós vamos para o comercial. Maravilha. Aguardem aí que ele vai trazer para a gente como foi que ele passou por esse processo e se reinventou. Aguardem, vamos para o comercial. Maravilha.
D3 Mais TV, a TV de toda a família. Curta, comente, compartilhe. Hoje estamos aqui com um empresário de sucesso e quero trazer para vocês Murilo Silva, empresário, founder Fuse IoT. Ele hoje está trazendo para a gente a história dele de superação. E aqui, antes do intervalo, ele trouxe como foi esse primeiro processo que ele passou, onde ele teve que ver o seu sonho engavetado e se reinventar. E, ao mesmo tempo, lidar com o processo de dívidas e depois vir a quitar essas dívidas quando a segunda empresa dele teve êxito. Murilo, conta pra gente essa história. Pois é, eu estava meditando aqui a respeito disso até durante o intervalo e eu comecei a empreender, Flávia, porque eu achava que trabalhar para mim ia ser mais fácil. A gente sempre tem essa ilusão, né? Agora eu vou sair da minha empresa, eu não vou ter mais chefe, eu vou trabalhar menos e eu vou ganhar mais dinheiro e muitas vezes não é bem assim. E olha aqui o que você está dizendo, Murilo, é muito interessante, porque quando a gente está no CLT, muitas vezes a gente dá o sangue pela empresa, a gente entrega todo o nosso conhecimento em prol de projetos que a gente está envolvido e tudo. E aí chega aquele momento e você fala, eu vou fazer minha transição de carreira. Eu vou empreender. E se eu tiver que trabalhar, que eu trabalhe para mim. Sim. E a gente entra realmente com essa vontade de fazer acontecer. Mas a gente não tem noção o quanto que isso exige do empresário, do empreendedor, a dedicação. Sem Aquelas dúvida. 8 horas, 10 horas que a gente trabalhava no CLT se transformam em 12, 14, porque a gente passa a ter que se dedicar muito mais para fazer o nosso negócio ter sucesso. Facilmente, facilmente. E uma dica que eu dou sempre para os meus mentorados, inclusive, é você quer abrir uma empresa. Primeira coisa que você tem que ter como pilar principal é se autoconhecer, saber os seus limites, o que você está disposto a fazer e depois do que você gosta de fazer. A gente muitas vezes olha para um mercado por causa de dinheiro, porque o meu amigo também faz, esse mercado de tecnologia dá dinheiro, o mercado de pet está dando dinheiro, e a pessoa é alérgica a gato. Ela acha que cuidar e fazer veterinária é cuidar de cachorro. Quando ela vai para a faculdade, colocam ela numa fazenda para cuidar de um boi, de um cavalo, ela fala, não, mas eu achei que eu ia fazer uma tosa de cachorro. Então, é se descobrir primeiro como pessoa, para depois descobrir o que você gosta, e aí aquela frase do filósofo chinês, faça do teu hobby o teu trabalho e não trabalhará um dia sequer. Perfeito. Né? E aquilo, a gente tem que, na vida, nos autoconhecer é fundamental. Autoconhecimento é tudo, para início de conversa. E a partir do momento que você entende aquilo que é o seu dom, o que você tem talento, você percebe que tudo flui com mais facilidade. Sim. Você se entrega ao trabalho com amor. E tudo que é feito com amor, cara, não pesa. É leve. Exato. E o que as pessoas hoje em dia, elas ainda não entenderam, que nem tudo na vida é dinheiro. Quando você trabalha pelo dinheiro, você está pela motivação errada. Exato. E aí, se autoconhecer e saber o que você realmente gosta de fazer, quais são os seus dons e talentos, e se propor a trabalhar nisso, você vai ver que o dinheiro é consequência. Porque você faz com tanto prazer, com tanto amor, que o trabalho se torna leve e o dinheiro ele chega na fluidez, no flow. Exato. O dinheiro ele é residual. Ele é o que sobra daquilo que você fez no final do dia. Ele é meio, ele é caminho, ele não é fim, ele não é destino. Tá, eu vou te dar $1 milhão agora e vou te jogar numa ilha do Havaí. O que você vai fazer com $1 milhão? Uma fogueira, porque você vai sentir frio, e aí você vai queimar o dinheiro para não morrer de frio. Então o valor do dinheiro não está exatamente naquilo que a gente quer, no carro, na roupa, na plástica, na viagem. O valor do dinheiro está em ele fazer um mecanismo de você ser feliz. Da mesma forma como ele é um mecanismo da pessoa sofrer. Exato. Você tem que polarizar isso e escolher de que lado você vai estar. Então, quando a gente vai empreender, é muito mais fácil passar por todos os reveses e dificuldades de empreender no Brasil, pagando dinheiro. Que não é brinquedo, não. É. Quando você ama o que você faz, todas as dificuldades que vêm, e eu passei por isso nos dois polos, trabalhando só porque eu queria dinheiro e trabalhando porque eu gosto do que eu faço. Quando você está lá fazendo exatamente aquilo e você ama, vem uma troca de imposto do governo. Tá bom, você se adequa.
Você ama o que você está fazendo, você tomou uma multa porque você não sabia que tinha um imposto que estava devendo. Isso é muito comum no Brasil, porque a malha tributária é terrível. Sim. Você trata aquilo com muito mais leveza porque você ama o que você faz. Agora, quando você não sabe lidar direito com o que você está fazendo, quando você não gosta do que você está fazendo, você não está tendo resultado, aí aparece um problema desse, É o caos. você adoece. Por isso tem muito somatiza empresário. tudo no seu organismo. Exato. E aí isso reflete na família, reflete no amor, reflete nos amigos, reflete no trânsito, muda o seu comportamento. E Complicado. é muito complicado. Então é melhor empreender fazendo aquilo que você gosta. Tudo, eu tenho assim, tudo dá dinheiro. É um ditado que eu tenho. Tudo que tem aqui, ó, esse botão aqui, ó, dá dinheiro. Foi Sim. uma fábrica Que grande desenvolveu. que desenvolveu, o cara vende milhares dessas peças. Tudo que está aqui, o parafuso que está segurando a lâmpada foi de uma fábrica metalúrgica gigante, o cara ganha dinheiro fazendo isso. Sim. Mas ele gosta de fazer parafuso. Esse cara gosta Ele de se fazer tornou o um botão. especialista naquele parafuso. Exato. Então fica tudo muito mais fácil quando você empreende. E a próxima dica que eu poderia dar diante de tudo isso, e a minha vida mudou quando eu conheci, é inteligência emocional, que influencia na inteligência comportamental, que influencia na saúde financeira, que nada mais é do que uma inteligência financeira. Exato. Quando você muda o seu comportamento, tudo em volta de você muda. E nós, como brasileiros, temos a mania de querer ser e mostrar para os outros aquilo que nós não somos. Isso é cultural. Eu quero usar a marca, eu quero ter o carro, eu quero morar no bairro, eu quero fazer a viagem, se endivida. Eita! E a gente Gente, olha o que ele tá falando. Quem tá se identificando aí? Conta pra mim. Pois é, às vezes, né, que até empreende sem saber e sem poder para mostrar alguma coisa para alguém. Vai numa imersão, escuta alguém falar alguma coisa, se empolga com aquilo, não filtra. Se endivida. Se endivida. Porque foi numa imersão e foi feito um pitch em cima do palco e aquela pessoa não se conteve, foi lá e pagou por um valor altíssimo, Exato. achando que aquela mentoria vai transformar a vida dela. E é ela que vai transformar ela mesma. É, exato. O mentor, ele não tem poder de transformar a sua vida se você não se propor a fazer isso. Então, gente, aguarde um minutinho que nós vamos para o comercial e voltamos já já. Não perca, porque o papo aqui tá muito bom. D3 Mais TV, a TV de toda a família. Curta, comente, compartilha. Hoje estamos aqui no programa Saúde Financeira com Flávia Alves e com o convidado Murilo Silva.
trazendo ouro para a gente. Antes do intervalo, estávamos falando aqui sobre a parte comportamental e como que as pessoas hoje, infelizmente, tomam decisões precipitadas e atitudes também com relação ao seu dinheiro e que causa um problema grave com relação às finanças. E a gente estava aqui comentando justamente sobre isso, sobre um tema que a gente tem vivenciado nos nossos dias. Eu sou mentora, Murilo Silva também é mentor e a gente tem deparado com situações no mercado de muitas pessoas entrando para mentorias onde valores são exorbitantes e o quanto que isso traz de entrega para essa pessoa e o quanto que essa pessoa se compromete financeiramente, trazendo problemas para a sua saúde financeira. Achei muito interessante, Murilo, o seu comentário, e eu gostaria que você desse continuidade de onde paramos, porque o público que está nos assistindo, é importante que se atente a isso também. É importante ter mentor, pessoas que peguem a sua mão para te ajudar a caminhar. É fundamental, principalmente quando a gente fala de saúde financeira. E o meu trabalho hoje como terapeuta e comportamental e educadora financeira é justamente pegar na mão dos meus clientes e ajudá-lo a superar, sair da vida de escassez, a se tornar um investidor, que é nada mais do que colocar o seu dinheiro a trabalhar para você de forma inteligente e sustentável. Porém, eu deparo também no meu dia a dia com diversas pessoas, clientes e não clientes, totalmente endividadas, passando por dificuldade e tomando decisões equivocadas com relação ao seu recurso financeiro. E muitos empresários, empreendedores de pequeno e médio porte, e você como empresário de sucesso, gostaria que você compartilhasse também esses desafios que a gente encontra durante a jornada profissional nas nossas empresas e como que essas pessoas que hoje estão nos assistindo, nosso público, podem também ter insights preciosos com a sua experiência. Sim, a gente está falando do perfil comportamental, né? Da pessoa, do empresário, do empregado, do ser humano. Sim. O perfil comportamental, ele é de tal importância que se depois que você empreender, você não tiver isso alinhado com o teu propósito, também vai dar problema. Zero dinheiro ou dinheiro negativo é problema e muito dinheiro também é problema. Se você não souber equilibrar, com certeza você vai ter muito problema, tanto na escassez quanto no muito. Exato. Porque tudo é comportamento. Então, você ter o equilíbrio é fundamental para que você tenha êxito nas suas empresas. Uma das coisas que eu vejo muito e me deparo é que as pessoas, elas têm, os empresários, empreendedores, eles chegam para mim falando assim, eu faturei 300 mil reais esse mês, eu faturei 1 milhão. Acha que é lucro. E acha que está abafando quando abre a boca para falar o quanto faturou. E aí eu pergunto, bacana o seu faturamento, qual foi o seu lucro? Como está o seu fluxo de caixa? Porque quem tem caixa é rei, quem tem caixa é imperatriz. Então eu pergunto, como está o seu caixa? Você terminou o final do mês, depois que você pagou todas as suas contas, pagou os impostos, qual foi o seu lucro? Você tem Prolabore? Qual é o seu Prolabore? Aí fica CRI, 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 Exato. CRI. Então eu vejo hoje que as pequenas empresas, as médias empresas, as pessoas elas empreendem sem ter o conhecimento adequado. Tem um dom, tem um talento, começa, abre a empresa e vai, mas não tem o conhecimento, principalmente quando olha para essa questão financeira, para organizar a sua empresa e ter esse equilíbrio, essa saúde. Geralmente o CNPJ e CPF está tudo junto e misturado, o que também agrava ainda mais a saúde da empresa e, por consequência, a saúde financeira do dono da empresa, porque quem é a cabeça da empresa? É o dono. Sim. E aí é onde a gente tem que buscar esse equilíbrio e essa questão comportamental também do dinheiro. Não adianta eu faturar muito, eu preciso ter lucro. O Sim. meu objetivo, no final das contas, é terminar o mês com lucro. Eu quero até compartilhar um aprendizado que eu tive há pouco tempo como um empresário. Uhum. Eu acreditava que o lucro era realmente algo que ele validava o meu sucesso. Olha, eu dou mentoria para outras startups, para outros negócios, e quando a pessoa falava para mim, eu faturei 500 mil esse ano, tá, e qual que é o seu EBITDA? Aí a pessoa falava, hã? Eu falei, você não tem um P&L, você não tem um DRE, você não tem um contador,
você não está fazendo qual que é o seu fluxo de qual que é o seu custo operacional, quanto você está pagando de taxa, de imposto, de aluguel, de funcionário, e ele não sabia me responder. E aí quando eu descobri o que era o lucro, eu falei, peraí, saúde financeira, né? Isso veio me acompanhando a minha vida de empreendedor toda. Não é minha saúde financeira, é da minha empresa. Sim. Então a minha empresa, assim como eu, tem que ter um colchão também, que alguém chama de caixa. E para mim, o que é confortável ter de caixa hoje? E a pandemia ensinou você aí também, que está empreendendo, que é ter no mínimo 2 anos de custos fixos da empresa Exato. guardado no caixa. Aí quando se sua empresa custa, por exemplo, 200 mil por mês para ficar de pé, você tem que ter 4 milhões e meio guardado no caixa. E esse dinheiro não é seu. Esse dinheiro é da empresa. É da empresa. Se aparecer a próxima pandemia e mandarem fechar tudo de novo e você não vender nada, você fecha a empresa? Não, você tem caixa. Você vai mandar as pessoas embora? Não. Elas trabalham de home office, você tem ar para respirar com a cabeça fora da sujeira, para não falar outra coisa, né? Sai fora do problema. Sai fora do problema e aí você consegue, com dinheiro no caixa, ter tempo para manipular o que você vai fazer e de repente até montar outra empresa com o dinheiro desse caixa. Mas o que eu aprendi? O lucro é legal, ele é gostoso. Quando você tem caixa, aí você começa a tirar lucro. Sim. Mas você tem que trabalhar uma outra coisa que é o seu valuation, é o quanto vale a sua empresa. Perfeito. Quando eu comecei a ser abordado por investidores e eu comecei a entender o quanto a minha empresa valia, eu entendi que o equity, a minha porcentagem, o meu valuation, que eu ia ganhar se eu vendesse a minha empresa, representava 10 anos de lucro trabalhando. E eu falava, poxa, então eu tenho que fazer a minha empresa ser saudável, rentável, com tração de mercado, uma empresa de sucesso, para eu conseguir atrair um investidor e ele comprar a minha empresa e ao invés de eu ter 100 mil reais de lucro todos os meses, eu vender a minha empresa por 50 milhões de reais, 100 milhões de reais, 200 milhões de reais. Olha isso, gente. Gente, o que ele está falando aqui é de vender a empresa, você saber o valor da sua empresa para que ela tenha esse valor visto pelo mercado e que pessoas tenham interesse em comprar a sua empresa. Vamos para o comercial, só um minutinho e voltamos já já, porque eu quero saber mais de você, porque eu sei que tem coisa importante vindo aí e ele vai compartilhar conosco. Vamos para o comercial e voltamos já já. Somos a Living Choice, uma empresa genuinamente brasileira que tem como missão tornar a vida das pessoas mais fácil. Levamos a tecnologia da automação residencial a você, para que você tenha uma vida mais prática, rápida, fácil, confortável e, claro, inteligente. Tenha o controle da sua casa na palma da mão com o nosso aplicativo ou conecte nossos produtos à Alexa e ao Google Home. Venha para a nova era. Conheça a tecnologia Living Choice. D3 Mais TV, a TV de toda a família. Curta, comente, compartilhe. Hoje estamos aqui com Murilo Silva trazendo insights preciosos para você que empreende, para você que procura trazer organização financeira para o seu negócio, e ele está trazendo aqui uma informação extremamente importante. O quanto é importante você olhar para o seu negócio e trazer valor para ele. E agora ele vai compartilhar com a gente como que ele fez isso na empresa dele e como que você pode também aplicar as mesmas ferramentas que ele está utilizando para o seu negócio. Existe um método que depois que você descobre o que você gosta de fazer, depois que você tem autoconhecimento e você sabe que você está pronto para empreender, é um método chamado Design Thinking, mas sem entrar em detalhes técnicos, resolve um problema de verdade, encontra um problema na sociedade, em geral pode ser um problema seu mesmo. Se você resolver o problema de alguém, essa pessoa vai pagar por isso. E existem diversas outras pessoas iguais querendo a mesma solução e de repente pagando até mais caro. Olha então, isso. Quando as pessoas abrem empresa muitas vezes, elas não fazem estudo de mercado, não faz pesquisa de produto, não sabe desenvolver um produto,
outro problema que eu vou falar baixinho aqui, Conta as pra gente, pessoas conta. não sabem precificar. Cara, isso que você falou é a grande verdade. Eu deparo com isso no meu dia a dia, quando estou mentorando, a dificuldade que as pessoas têm de precificar, de dar o valor correto para o seu produto ou serviço. Você aí está se identificando com isso? Ele vai trazer um pouquinho mais para a gente a respeito. Eu sei que essa é uma grande realidade da grande maioria dos prestadores de serviços, das pessoas que também vendem produtos, saber precificar para que tenha o retorno devido do seu serviço e do seu produto. Como fazer isso? Pois é, tem uma técnica muito bem feita e elaborada que é a engenharia financeira. Então você tem que ter noção de custo operacional, de imposto, de custo de aquisição do cliente, do custo do dinheiro na linha do tempo que esse cliente vai deixar para você, né? Porque o dinheiro se desgasta ficando parado no caixa. Então, essa é uma primeira linha. A segunda linha, que é quando você calcula a sua margem, põe markup, já pôs tudo. Ah, eu quero tirar 30% de margem em cima do meu produto. É uma margem adequada? Essa margem vai variar quando você faz um estudo de mercado e você vê a média do que todo mundo está cobrando. Você pode ver que o preço do carro popular, na média, é páreo. Dos apartamentos, dentro das suas classificações, é páreo. Né? O preço do pão é mais ou menos igual. Do arroz no mercado é mais ou menos igual. Não tem um arroz de R$ 1.500. Pelo menos nos mercados que eu frequento não tem. Sim. Né? É padronizado, está na média. Exato. Por que é padronizado? Porque existe todo esse cálculo que a empresa faz. Porém, pode ter um arroz de R$ 1.500? Pode. Por que esse arroz vai custar R$ 1.500? Ele Porque tem um valor ele é agregado raro. ali. Tem algo diferenciado nesse arroz para que ele possa ter esse valor Exato. no mercado. Ele é raro. Então, por ele ser raro, ou de repente ele cura uma doença, né? Ele tem uma propriedade química que, quando ingerido, diminui o sintoma e até acaba com uma doença específica, esse arroz ele pode ter um valor maior. Sim. A mesma coisa é a gente. Então, se você é um empreendedor, se você resolve um problema e é raro o que você resolve, não tenha medo de cobrar caro. Não cobre pensando no seu bolso. Ai, será? Eu vou cobrar 30 mil para dar uma mentoria. Ninguém vai querer pagar 30 mil. Tem gente pagando 300 mil. Tem. E não está tendo resultado. Tem, porque outro dia eu fui abordada por uma determinada pessoa me ofertando uma mentoria de R$ 200 mil. Eu falei, oi? Como assim? Eu sou mentora. Não, 200 mil. Eu falei assim, olha, eu te agradeço, mas no momento não tenho necessidade dessa mentoria. Estou muito bem, obrigada, a gente vai seguindo. E o grande pulo do gato para você identificar a sua raridade, que é uma coisa que você precisa começar a praticar desde sempre, sendo CLT, sendo empresário, não importa, é ambiência e networking. Cara, isso é fundamental. Gente, anota aí, ambiência e network. Eu amo ambiência e network e procuro sempre trabalhar esses dois muito fortes na minha convivência do dia a dia, nos eventos, tudo que eu participo, eu estou sempre buscando interagir muito com pessoas, porque eu sei o quanto é importante você estar na ambiência correta e, principalmente, se conectar com pessoas que têm ali um valor a agregar na sua convivência, no seu aprendizado. Isso é fundamental. Então, você que está aí, anote isso, porque é muito importante. E outra coisa, tem uma palavra também que eu gosto muito, netweaving, que eu aprendi o ano passado e eu trago comigo, que é diferente de networking, que é você se aproximar da pessoa não simplesmente com o interesse do negócio, mas você de fato conhecer um pouco mais da história daquela pessoa, da trajetória de vida, porque ali a gente se conecta. Os negócios, ele vem depois. Exato, é ser interessante e não interesseiro. E não interesseiro. Isso é fundamental. Gente, anota, porque isso aí é muito importante. Seja interessante e não interesseiro, porque você vai colher bons frutos se você tiver isso aí guardado no seu coração. Eu ensino e falo para as pessoas também que, assim, o que é a ambiência? Né? Como é que eu descobri a ambiência? Estar em lugares melhores do que eu acho que eu mereço estar incomoda.
E olha, quebra de crenças. Fundamental, porque muitas vezes a gente acha que não merece estar. Eu não mereço, se sente inferior e aí você já bloqueia. Cara, queira estar em lugares inusitados, porque isso vai fazer a diferença na sua vida. A gente estava conversando outro dia, né, Flávia? Sim. Eu falando, eu adoro estar em lugares onde eu não entendo nada do que as pessoas estão conversando. A gente tá à mesa, cara, e muitas vezes a gente Não tá ali, sei. ó, cara, não tô nem entendendo o que ele tá falando, mas a gente faz cara de paisagem. Tô entendendo tudo. A pessoa tá falando de saída fiscal de Bitcoin pelo Uruguai para não pagar imposto e nossa, eu tenho Bitcoin, como é que faz isso? Eu nunca ouvi falar disso. Aí eu tô ali no Google, printa a tela, guarda, compra livro. Cara, pega o celular e já vai digitando ele debaixo da mesa para pesquisar depois. Então, assim, a gente é a média, né? Nós somos a média das 5 pessoas. É aquele velho clichê. Sim. E isso é verdade. Se você tá andando com 4 pessoas burras, você é o quinto burro. Se você tá andando com 4 pessoas que tá fora de peso, você vai ser o quinto fora de forma. Se você tá andando com 5 milionários, mesmo que você não seja, você vai ser o quinto milionário. Olha! Eles vão te puxar. Gente! Né? Isso é ambiência. Isso é ambiência. Prestem atenção no que ele está dizendo. E o que eu tenho aprendido de networking. As pessoas vão para feira, vão para evento e é rouba-rouba. Ah, eu vou ver meu amigo que eu não vejo há tanto tempo. Ah, eu vou visitar o stand do amigo. Eu quero assistir a palestra de não sei quem. E sai daquele evento que você pagou R$2.000 para estar 2 dias naquele evento, de repente até mais. Saiu de lá com um monte de contato, uma pilha de cartão dentro do bolso, que você não sabe o que as pessoas fazem, anota o contato, não sabe o que a pessoa queria, depois a pessoa te acessa pedindo uma call, quer tomar um café com você, mas nem sabe o que vai conversar. Isso não é networking. Networking, ele tem um propósito. Então, assim, eu ensino para os meus vendedores na minha empresa. Vai ter um evento. O que a gente quer nesse evento? Vender? Fazer marketing? Ou a gente quer encontrar um parceiro? A gente quer encontrar o parceiro. Vai todo mundo com a faixa do Rambo na testa caçar um parceiro. Vou falar da empresa? Não. Eu vou vender? Não. Tá a rodinha, o pessoal tomando cerveja, tomando café, conversando do futebol brasileiro? Sai fora. Vamos procurar parceiros. Então a gente vai nos eventos com objetivo. Sniper, com o objetivo certo. Não é ir sem, eu vou nesse evento, mas o que você vai fazer lá? E a falta do propósito para ir num evento é a falta do propósito que a pessoa tem para empreender muitas vezes, porque o comportamento se repete em todos os lados da vida dela. Então ela precisa ter o propósito claro do que ela quer fazer, daí o autoconhecimento é importante, daí o amar o que se faz é importante, e estruturar uma lista de eventos e ir no evento certo. Não adianta você é da indústria ir no evento da farmácia. Eu quero romper bolhas. Não vai. E isso aí é coisa de ideologia mequetrefe. Não tem como romper bolhas. Você tem que estar dentro da sua bolha e da sua bolha você estourar a sua bolha para o resto. Transbordar. Perfeito. Murilo, nós vamos para o comercial e voltamos já já. Maravilha.
D3 Mais TV, a TV de toda a família. Curta, comenta e compartilha. Estamos aqui hoje com um convidado extremamente especial, Murilo Silva, empresário de sucesso, dono de uma startup, a Founder Fuse IoT. E hoje ele está falando para a gente um pouquinho sobre comportamento, sobre a trajetória dele empresarial, de sucesso, e também dando dicas e insights poderosos. Antes do intervalo, estávamos falando aqui um pouquinho e ele comentou sobre a startup dele, e eu vou pedir para ele comentar com vocês também, compartilhar como é que foi essa trajetória para chegar à startup que é sucesso e que as pessoas que estão nos assistindo ainda não sabem e que você vai contar para a gente agora. Isso é interessante, porque nem nos meus melhores sonhos da minha vida eu pude imaginar que eu estaria onde eu estou hoje. Eu era incapaz, nós somos, diante das nossas crenças e limitações, incapaz de enxergar o que a gente vai ser. Por isso que eu digo, o foco é sempre no próximo passo e nunca 10, 15 passos para frente. Porque não adianta você pensar no 15º passo e se você errar esse daqui, você não chega lá. Sim. Então, com todo esse contexto de amar o que eu faço, eu tenho um IoT tatuado no braço, né? Aqui, ó. Olha! Eu gosto, é skin the game, né? Eu tenho o logo da minha empresa tatuado no outro braço. É uma paixão realmente. Já me perguntaram, se você vender a empresa, o que você vai fazer com essa tatuagem? E abrir outra? Eu faço outra. Aí me chamaram até, você vai ficar parecendo uma mala de viagem, né? Cheio de etiqueta, cheio de marca. Mas eu gosto tanto do que eu faço, eu amo tanto o que eu faço, que a coisa deu certo e eu consegui enfrentar, ter todos os enfrentamentos de todos os problemas possíveis. Eu comecei sozinho, empresa, tive um investidor, minha equipe cresceu, hoje eu estou numa holding com quase 200 funcionários. Olha. Hoje a gente está com escritório na Espanha, Portugal, México, Colômbia, Brasil, expandindo para outros países, atendendo grandes logos, Itaú, Ambev, TIM, Vivo. Eu me sinto um pouco a seleção brasileira até. Olha que bacana isso, Isso gente. em todo o território nacional e América Latina. E eu planejei isso? Não. Aconteceu. Por quê? Eu estava fazendo a coisa certa com as pessoas certas nos lugares certos. Que é o que você comentou. Exato. A ambiência. O ambiente faz acontecer os negócios, Faz. né? E quando você tem o propósito correto, você tem ali o seu dom, o seu conhecimento, atrai. Necessariamente tem alguém com a necessidade de ter aquilo que você tem, o conhecimento. E as coisas acontecem. O universo conspira a favor. A gente é o que vibra, né? Quando a gente vibra positivamente, querendo, assim, por mais que a gente não saiba aonde vamos chegar, mas quando você está no propósito, fazendo o que ama, acaba que você atrai. Sim. E como foi esse momento para você? A empresa, eu fazia tudo dentro da empresa, como você que está aí, você lava, passa, cozinha, conserta eletricista, conserta o cano, paga as contas, varre o chão, atende o cliente, dá o suporte, muda a voz para atender, monta um outro WhatsApp com o nome de uma mulher lá para falar que tem mais gente na equipe, mas a gente sabe que no Brasil a maioria das empresas é eu empreendedor. Eu presa. Se vira nos 30, né? É o tempo todo a gente correndo, assoviando, chupando cana ao mesmo tempo para fazer acontecer a nossa empresa. Quem aí está se identificando com isso? E eu fiz isso muito tempo, começou a dar certo, e aí eu fui passando por todos os steps, os passos necessários para a empresa estar no ponto que ela está hoje. Por exemplo, eu comecei a ter equipe. E aí tudo que eu fazia muito bem, porque o meu ego dizia que eu era maravilhoso e fazia super bem, eu comecei a delegar e ter conflito com as pessoas porque elas não faziam do meu jeito. E eu achava que só o meu jeito estava certo. Esse é um problema que muitas pessoas realmente convivem, que é você soltar a ferramenta. Exato. Você sair do momento ali do operacional e passar a estar no estratégico. Às vezes no tático, mas a grande maioria das vezes você tem que estar no estratégico para que a sua empresa cresça. Exato. E delegar, não é delargar, mas delegar
a pessoas competentes que você vai selecionar, e o selecionar é fundamental para que você tenha êxito na hora de recrutar essas pessoas, que tenham realmente o comportamento, a competência necessária e as habilidades para executar aquilo que você faz tão bem e que você está ali, eu preciso entregar isso para alguém fazer por mim e confiar que essa pessoa vai fazer tão bem. Exato. No meu caso, inclusive, quando a empresa começou a ganhar um corpo e a gente precisou ter um viés mais executivo e estratégico, eu ainda não tinha essa maturidade executiva de lidar com investidores, de lidar com outros C-levels de outras empresas. Eu não tinha vocabulário, sabe assim, eu não sabia o que era um funnel, não, um funil de vendas, os termos em inglês, tudo aquilo me assustava. E aí a gente sentou, eu sentei junto com os meus sócios, a gente falou, vamos colocar um CEO na empresa? Um CEO de mercado. Aquilo feriu meu ego? Feriu. Aquilo me magoou num primeiro momento. Eu falei, poxa vida, eu não tenho capacidade. E eu entendi depois que não era eu não ter a capacidade. Eu tenho. O que eu não tinha era o tempo necessário para eu amadurecer, para conseguir levar a empresa do jeito que precisava. Eu tive que abrir mão disso. E aí, para minha felicidade e sorte, a gente trouxe ele, que é o Dirceu Torres. Você deve estar me assistindo. Hoje, para mim, é um pai. Ele foi vice-presidente da Nokia. Ele foi country manager da Avaya. Então, assim, ele na Nokia ele tinha 8.000 funcionários globais embaixo dele, ele cuidando de tudo isso, da parte de serviços da Nokia. E aí ele largou isso tudo e veio cuidar da minha empresa com 6 pessoas. Gente, olha que tudo isso, um espetáculo. Por quê? Porque ele viu que tinha ali uma grande oportunidade e ele fez essa transição vindo para apoiar você e você teve a humildade de aceitar e reconhecer que naquele momento era importante ter um CEO no seu negócio para que você pudesse expandir. É um erro que o empreendedor comete, vem cá, CEO. Você tem uma empresa, primeira coisa que você faz, um cartão com o nome de CEO, né? Outra coisa, você vai no LinkedIn, que não é LinkedIn, que lá no gostei dessa, é LinkedIn, você coloca lá CEO e fica todo orgulhoso de você ser CEO. Vaidoso, igual um pavão. Você não é um CEO, assim como o Bill Gates, que foi o founder da Microsoft, não é o CEO. O Jeff Bezos, que é o founder da Amazon, não é o CEO da Amazon. E eu posso ficar aqui falando de exemplos, o Steve Jobs da Apple não é o CEO, não foi o CEO da Apple, porque o cargo de CEO, ele está além de ser dono. Ele é estratégico, o CEO ele está em todas as camadas da empresa, ele está na proa, com binóculo, olhando para onde o mercado está indo. Se você está aí atendendo o cliente, você não é CEO, desce desse pedestal, porque essa vaidade vai te derrubar daí, infelizmente. Boa. Eu comento muito com os meus mentorados e eu faço todo mundo tirar o título de CEO. Não, coloca que você é o fundador da empresa? Sou, então coloca que você é fundador. Fundador da empresa. Você quer ser mais chique? Põe founder. Boa! Né? Você quer estar mais bonitinho com gringo aí, pra estar na moda? Põe founder. Ou então você põe diretor de alguma coisa se você tem outras camadas estratégicas e táticas embaixo. Porque o cara tem 6 pessoas na empresa, ele põe que ele é diretor. E embaixo dele é quem? O estagiário. Ele não tem um gerente, um coordenador, ele não tem uma estrutura. Não tem uma estrutura abaixo dele, então não justifica ter o título. Não é cargo, é resultado. Sim. É ser antes de ter. As pessoas, infelizmente, elas atropelam. E isso é um erro de vaidade que quem está do outro lado, quem está grande, empresas grandes, investidores grandes, olham e aí eles já conseguem medir quem é você. Perfeito. Ah, você tem uma empresa de 10 pessoas e você é o CEO. Boa. Minutinho, gente. Vamos para o comercial e já voltamos já, Murilo. Legal. Somos a Living Choice, uma empresa genuinamente brasileira que tem como missão tornar a vida das pessoas mais fácil. Levamos a tecnologia da automação residencial a você, para que você tenha uma vida mais prática, rápida, fácil, confortável e, claro, inteligente. Tenha o controle da sua casa na palma da mão com o nosso aplicativo ou conecte nossos produtos à Alexa e ao Google Home. Venha para a nova era. Conheça a tecnologia Living Choice.
D3 Mais TV, a TV de toda a família. Curta, comente, compartilha. Hoje estamos aqui com Murilo Silva. Estou amando o nosso bate-papo. Ele trouxe insights aqui preciosos. E estamos aqui falando a respeito, né, do CEO e da startup a qual ele é founder. E, Murilo, quais são as suas considerações finais? Estamos aí já caminhando para o finalmente. O papo está tão bom, mas assim, quero que você fale para o nosso público o que é realmente importante e relevante nessa jornada do empreendedorismo, nessa jornada de ser empresário, da tecnologia, da inovação. Nós estamos vivendo um momento assim tão inovador, onde estamos sendo impactados. Você está vindo, né, desse mundo tecnológico. O que você traz para o pequeno e médio empreendedor, essas empresas que estão aí brigando para sobreviver num país onde a gente é massacrado por questões tributárias e tantas outras dificuldades que o empreendedor encontra, o empresário encontra nos seus negócios? O que você traz de mensagem para esse público que está nos assistindo? Acho que é uma mensagem dupla, se você me permitir. Como você tocou no ponto de tecnologia, primeiro, se a sua empresa não faz uso de inteligência artificial, acabou o play, acabou o jogo para você. A inteligência artificial ela é tão necessária quanto a energia elétrica para uma empresa funcionar. Você precisa quebrar suas crenças e ir aprender e pôr os seus funcionários para aprender inteligência artificial. Esse é o primeiro ponto. A segunda coisa que eu posso te falar é que você precisa ser inteligente humano. Porque se você também não for humano, a coisa não vai andar. Tenha coragem de ser quem você nasceu para ser. Se aceite, se perdoe, avance, seja você mesmo, tenha coragem para assumir quem você é, do jeito que você é. Você vai tirar um peso enorme da sua vida e isso vai fazer com que você voe. Você quer voar? Com peso não dá para voar. E muitas vezes o peso é você querer ser alguma coisa que você não é. Tenha coragem de assumir quem você é, seja feliz com isso. Que Deus vai te abençoar e você vai chegar além de onde você nunca imaginou que poderia. Obrigado. Um beijo. Lindo, 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 lindo. Murilo, como que as pessoas podem te encontrar? Deixa aqui pra gente as suas redes sociais, o seu contato, para que as pessoas também te acompanhem nas redes sociais, o seu trabalho e a gente possa divulgar também por aqui. Maravilha. Se você for no Google, aí você falou com o Leonino, né? Gosta de aparecer. Ora, aqui é o momento, fique à vontade. Mais fácil, se você for no Google e você digitar Murilo Silva IoT, que é a tecnologia que eu trabalho, lá você vai se deparar com entrevistas, podcasts, palestras, meu Instagram, Murilo Silva Mentor, diversos eventos que eu já participei e matéria de jornal, de revista, tem tudo lá. E você pode me seguir no LinkedIn, a gente pode se conectar. Você pode me seguir pelo Instagram também. Eu sou acessível, tenho o tique da resposta rápida. Então, se você me acessar, eu vou te responder e a gente vai voar juntos. Vem comigo. Espetáculo, Murilo. Uma grande honra, um prazer Obrigado. estar com você aqui. Fique à vontade para voltar quando quiser. Vai ser uma honra recebê-lo novamente e dar continuidade a essa jornada, porque eu sei que tem muito mais aí para compartilhar. Muito obrigado. Gente, estamos encerrando mais um programa Saúde Financeira com Flávia Alves. Agradeço a presença de todos vocês aqui conosco. Sexta-feira temos mais, às 18 horas. Aguardo por você e vamos embora crescer e evoluir juntos. Um grande beijo e até mais.